Esta imagem é do exato momento em que os genes são copiados em uma célula humana normal e a célula se divide em duas. Há 4 pontos vermelhos brilhantes. Estes são os genes P53. Temos aqui a proteína P53 produzida pelo gene P53. A proteína P53 trabalha sempre ligada ao DNA em um grupo de 4. Para evitar que a célula se multiplique desenfreadamente, a proteína P53 e suas colaboradoras ficam de guarda. Quando ocorre uma mutação no gene RAS, que desencadeia a divisão celular, ordens para esta divisão são mandadas ininterruptamente. A proteína P53 entra em ação quando esta mutação é notada, suprimindo as proteínas que deflagram a divisão celular. Esta é uma célula que não pode parar de se dividir graças a um gene RAS alterado. Esta é a primeira etapa na transformação de uma célula normal em uma célula cancerosa. Se for permitido que as proteínas vermelhas que desencadeiam a divisão celular permaneçam ligadas ao DNA, a divisão celular não terá fim. A proteína azul, que suprime a divisão, procura afastar a proteína vermelha do gene. Contudo, os sinais transmitidos pela proteína RAS continuam um atrás do outro. As colaboradoras do P53 não podem lidar com eles sozinhas. Então, a capacidade da proteína P53 de suprimir a divisão celular entra em ação. Contudo, a P53 não se une às proteínas vermelhas e impede a multiplicação simplesmente. A proteína P53, que trabalha em grupo de 4, se liga a uma parte específica do DNA. Depois, as proteínas colaboradoras extremamente fortes são liberadas. As proteínas colaboradoras liberadas pela P53 correm para auxiliar as proteínas azuis. E então, elas destroem as mensageiras da RAS. Ao gerar estes reforços, o gene P53 impede que células normais se transformem em células cancerosas. O gene P53 alterado é encontrado em cerca de metade dos pacientes com câncer. Lindell foi acometida pelo câncer 4 vezes, devido a um gene P53 que sofreu mutação. A professora Louise Strong, do MD Anderson Cancer Center, fez esta descoberta. So, how are you? I'm doing fine. Good. Been a fast trip. Right. In your situation with me Um dos genes P53 de Lindell sofreu uma mutação. É por isso que ela possui tendência à formação de câncer em qualquer local do corpo. Há 50% de chances de uma cópia mutante ser transmitida de pai para filho. When you don't have this protein or when you have an abnormal protein,
Vamos observar o gene P53 alterado de Lindau. Neste segmento, deveria haver outro T formando par com o A. No caso dela, este par foi perdido. Então, os pares seguintes não estão na sequência devida. Estes genes alterados têm dificuldade em produzir proteínas e, se o problema se estender a outros genes P53, somente proteínas com formatos anormais serão produzidas. Estas proteínas P53 deficientes não podem se unir ao DNA e produzir proteínas colaboradoras. Células importantes de gene P53 deficientes perdem o equilíbrio e multiplicam-se descontroladamente. Lindau trabalha como secretária em uma empresa de seguros durante o dia e cria 3 filhas. Sua filha mais velha tem 16 anos. Desde a época em que teve câncer no osso maxilar aos 14 anos, o maior objetivo de Lindau era ter filhos. Ela achava que eles seriam prova de sua existência. All right. No momento, ela não tem intenção de descobrir se as meninas herdaram o gene alterado ou não. Ela acha que esta é uma decisão que as próprias meninas deverão tomar quando forem adultas. Mutações genéticas não são necessariamente herdadas de nossos pais. Elas podem ser fruto da ação de substâncias químicas e raios ultravioleta. No caso do câncer, o índice hereditário é de 5 a 10%. Então, mais de 90% dos casos principiam depois do nascimento. Estes são cromossomos que acabaram de se dividir em uma célula de um homem que tem câncer aos 40 anos. Deveria haver 4 pontos vermelhos correspondentes aos genes P53, mas aqui vemos apenas 2. Esta mutação não foi herdada, ela ocorreu depois do nascimento. Terra, o berço da vida. Raios ultravioleta nocivos estão bombardeando constantemente a superfície da Terra. Uma pequena quantidade de raios ultravioleta que escapa pela camada de ozônio que envolve a Terra pode danificar nossos genes e causar mutação. Quando os raios ultravioleta chegam ao nosso corpo, os cromatóforos ou células pigmentares da nossa pele são ativados. Os cromatóforos começam a produzir melanina quando os raios ultravioleta estimulam a nossa pele. Células da pele escurecidas pela melanina impedem a entrada dos raios ultravioleta para defender nossos genes contra danos. Outro processo ocorre nas camadas mais profundas da pele. Esta é uma microfotografia de uma célula da pele de um adulto. Quando os raios ultravioleta atingem a pele, os núcleos começam a brilhar em verde. Isto indica que a proteína P53 cresceu no interior dos núcleos.